Sou a Francisca Sobrinho, sou atriz e estou aqui no programa Filmes que Ficam, na esperança de poder ficar também. Um dia, eventualmente. Então, eu acho que podemos começar por um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, que há de ser sempre, é um clássico. Eu não quero saber se poderá até ser considerado uma escolha básica, mas eu adoro este filme, é A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Eu acho que é assim que se diz. O guia é mudo. Este é capaz de ser dos filmes que eu mais vi, logo desde novinha, pá. A primeira vez que o vi deve ter sido, pá, aí com 10 anos, o que é um bocado absurdo, tendo em conta que o filme fala sobre a Segunda Guerra Mundial. No entanto, aquilo que me fascina mais sobre este filme é mesmo como é que é possível que tu consigas, sei lá, falar de um dos períodos mais negros da história moderna, da história mundial, e torná-lo uma belíssima história de amor entre um pai e um filho. Eu acho isso mesmo de louvar e, claro, a banda sonora é incrível, as interpretações são incríveis e o filme tem um balanço mesmo muito bom entre o cómico e o dramático. Los, geh doch! Was zum Teufel machst du? Vorwärts! Geh doch! Dentro disto, o cinema italiano, também podemos ir para um clássico, que é o Cinema Paraíso, que é um filme absolutamente lindo. A cena final deste filme faz-me chorar de cada vez que a vejo e nem sequer é necessariamente um choro triste. Acho que é um choro feliz, é nostálgico. A banda sonora do Ennio Morricone é mesmo muito, muito bom. Aquilo que eu acho mais bonito sobre este filme é como é que o sonho é sempre mais forte. Um dos diálogos que eles têm, eu lembro, é quando o ator principal diz ao mais novo que ele tem que fugir sem olhar para trás, sem pensar duas vezes, ir, não pensar em ninguém, fazer aquilo que é melhor para ele, não viver de nostalgia, não viver de saudade, porque assim fica-se preso no tempo. Non tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. O capiste? E eu acho que é uma grande lição de vida. E o filme em si é muito bonito. E eu vi-o com a minha mãe. E também é um dos filmes preferidos dela. Então acho que também tem esse valor sentimental para mim. Que mais é que eu posso falar? Ok. Acho que dentro deste tópico de relações familiares, acho que vamos ao Bambi. Eu adoro filmes da Disney. À medida que cresço, eu não me canso de os ver. Acho que eles são cada vez mais lindos. E é impossível não se gostar dos clássicos da Disney. A maior parte da malta prefere o Rei Leão, que está aqui. Não sei se mostra, acho que vou mostrar. Só que é assim, eu acho que esta é a escolha óbvia. Ambos os filmes são muito bons. O Rei Leão é um bocado mais básico, talvez. Não é mais básico, é mais pop culture, uma cena mais mainstream. O Bambi destroça-me. Destroça-me, deixa-me absolutamente desolada. Eu não me lembro da primeira vez que o vi, mas sei que era muito nova. E quando a mãe do Bambi morre, é daqueles momentos, tipo, cinematográficos impossíveis de esquecer, impossíveis de superar. The man
We made it, Mother! Mother! A história é lindíssima, o Bambi é lindo. Eu lembro-me que depois passei por uma altura em que chamava a todos os meus peluches Bambi. Não sei, é porque era simbólico. E, portanto, este é um dos meus preferidos da Disney, sem dúvida alguma. Eu acho que não podia vir a este programa sem dedicar um momento especial a rom-coms, que são um dos meus estilos preferidos de cinema, assim, um dos meus géneros preferidos de filmes, sem dúvida alguma. Tenho aqui o Diário de Bridget Jones, adoro, fiz maratona no Natal, este Natal. Notting Hill, Hugh Grant no seu prime, impossível superar, Hugh Grant e Julia Roberts, lindos, maravilhosos. E claro, Pretty Woman, são filmes absolutamente incríveis. O que é que eu posso dizer sobre rom-coms? São um bocado o meu guilty pleasure, não vou mentir que já vi dezenas, centenas, o meu letterbox. A maior parte dos filmes que eu vi são rom-coms. E no Diário de Bridget Jones, para já, a Renée é uma atriz absolutamente incrível. O Colin Firth é mesmo o estereótipo de gentleman inglês que eu adoro. O Hugh Grant, nesta fase ele estava fixe. Tipo, nesta fase eu acho que gostava dele. Agora não sei bem, acho que fui desgostante. Não posso dizer isto. Mas este filme é muito giro. Aconselho toda a gente a fazer maratona, se quiser ficar bem disposto. Os problemas de uma mulher nos seus 20 e tal anos que não sabe o que é que quer fazer e como é que será a vida e está sozinha, está acompanhada e, enfim, trata muito bem da vida adulta, acho eu. Dos dilemas da vida adulta. Depois temos aqui o Notting Hill, que é lindo. Obviamente eu fui aquela pessoa que foi a Londres e foi a Notting Hill e tirou uma foto à livraria que há em Notting Hill, que faz referência ao filme. Eu acho que nada pode ir errado com Hugh Grant, anos 90, a ser um hopeless romantic. É impossível correr mal. Now what in the world in this garden could make that ordeal worthwhile? It's amazing how you can speak right to my heart. Nice garden. Pretty Woman também é um clássico, é um dos filmes preferidos da minha mãe. Devo admitir que também o vi muito cedo. Não sei se isso é uma coisa boa ou má, mas o filme é bastante acessível. Apesar de toda a narrativa do filme ser um bocado difícil de ser plausível, acho eu. O conceito é bonito, quer dizer, é uma história de amor sem preconceito entre os amantes. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. Well, color me happy. There's a sofa in here for two. First time in an elevator. Close your mouth, dear. Deixa-me ver. Ok. Calma. Então, tivemos a cena rom-coms, agora acho que vamos para a cena musicais. Mamma Mia. Adoro, eu vejo Mamma Mia as vezes todas que forem precisas. Se eu adoraria fazer uma Mamma Mia, sim. A Meryl Streep ser minha mãe, ainda mais. Ser a Amanda Seyfried, por favor. Estou a gozar. Eu ouço o soundtrack do Mamma Mia todos os dias. Isto não é um exagero. Estou-me a arranjar, estou a acordar, estou a conduzir e estou a cantar o soundtrack inteiro. E acho absolutamente maravilhoso. O filme é bonito, o filme é leve. Eu adoro filmes leves que não nos fazem necessariamente ter de pensar muito sobre as coisas. Embora isso seja bom, atenção, também gosto de bons filmes. Adoraria ver uma Mamma Mia live. O Avatar revolucionou a história do cinema. É o primeiro filme que eu me lembro de ter visto no cinema. Eu tinha 7 anos, fui com os meus pais. Lembro-me que na altura houve stress porque eu não tinha a idade suficiente para ir ver o meu filme e os meus pais pediram muito, por favor, à senhora da bilheteira para me deixarem ir ver com eles e eu fui. Aliás, foi a família toda. É um clássico e eu acho que este filme veio revolucionar a forma como o cinema também começou a ser visto, não é? Com os efeitos especiais. Os dois que vieram a seguir
Na minha opinião, não valem a pena. Acho que me estragaram um bocadinho a magia do primeiro. Eu também devo confessar que eu não voltei a ver o Avatar e todas as imagens que ainda tenho deste filme são de quando tinha 7 anos, naquela sala de cinema. Sala absolutamente cheia, um calor, lembro-me de estar imenso calor. Eu não sei se isto é relevante ou não, mas estava. Eu acho que por motivos simbólicos, afetivos até, acho que este filme merecia ser falado. Que mais? Aqui, então, América Proibida é um dos meus filmes preferidos porque tem o Edward Norton e eu adoro o Edward Norton. Acho que, apesar dele ser controverso, é um ator absolutamente incrível e neste filme ele está esplêndido. É uma bonita história sobre como o ódio é absolutamente destruidor e como pode influenciar toda a gente à nossa volta e levar-nos numa espiral que acaba por destruir tudo e todos. O Edward Norton rouba o filme ao Tony Kaye. Eu não sabia dessa polémica. Descobri recentemente que o Edward Norton é um pretencioso e, por consequência, como queria as coisas feitas à maneira dele, recusava-se a gravar, a filmar em certos planos ou de certas formas e exigia que fosse outra pessoa a realizar o filme. Foi isso que eu percebi. Se eu acho que isso torna o filme pior, não. Acho que o filme continua a ser incrível. E lembrei-me agora daquela cena que é impossível esquecer uma vez vista, de quando ele está a agredir o homem e lhe mete o maxilar no passeio e lhe dá um pontapé na cabeça e assim... I'm gonna teach you a real lesson now, motherfucker. Put your fucking mouth on the curb. Go on, man. Put it on the curb right now! That's it. Jack, no! Now say goodnight. Mulholland Drive, do David Lynch. Eu acredito que num mundo alternativo, paralelo, eu possa ter vindo a entrar num filme do Lynch. Porque assim, um realizador que tu adorarias ter trabalhado com. David Lynch, sem dúvida alguma. Blue Velvet, lindo. Mulholland Drive, absolutamente incrível. E eu fui vê-lo ao cinema recentemente. O Trindade estava a fazer aqueles ciclos do David Lynch. E eu fui ver o Mulholland Drive no ecrã. E não tem comparação com... vão ao cinema. Porque assim, não tem comparação ver um filme numa tela, que é precisamente onde é suposto ele ser visto, a ver um filme no nosso computador, naquela telinha assim. Eu acho que toda a magia do filme se perde um bocadinho. Tem uma das cenas românticas mais icónicas do cinema de sempre. Eu senti uma tensão naquela sala, eu acho que estava toda a gente assim meio... E ao mesmo tempo, quem me dera ser a Naomi Watts, porque ela é incrível, é uma atriz extraordinária, ela neste filme vai muito bem. Uma das minhas cenas preferidas de todos os tempos é quando ela vai fazer audição e essa audição vive rent-free na minha cabeça, traduzido em português, tipo, sem pagar renda, porque essa cena está tão boa, está tão bem conseguida, ela é incrível. E Jacinta Rowe, que também entra neste filme, prime dele, absolutamente prime dele. Eu voltei a vê-lo agora no Diabo Veste Prada 2. Não é a mesma coisa, ele é bom ator, não é a mesma coisa, mas ele neste filme vai tão bem no seu estilo despreocupado, nonchalante, tipo bad boy, gosto. Guardar o melhor para o fim mesmo. Billy Elliot. Billy Elliot é um dos meus filmes preferidos, é mesmo. O Jamie Bell, eu não tenho a certeza se este foi o primeiro filme que ele fez. É possível, porque ele ainda era muito novinho. E lá está, eu gosto sempre de filmes que nos levam para esta coisa do sonho e dos objetivos que queremos cumprir e esta coisa fantasiosa, meio infantil de aquilo que poderemos vir a ser, lutar contra tudo e todos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos e seguir os nossos sonhos. E este filme é lindo porque, quer dizer, como é que ele que vem daquela cidadezinha, vilazinha, conservadora, de repente vai contra tudo e todos e decide que quer ser bailarino
E depois o pai apoia-o, isso é bonito, e aquele monólogo em que ele diz que dançar é como fireworks, aquilo que ele sente quando dança é fogo de artifício. But once I get going, then I like forget everything. And sort of disappear. Sort of disappear. Like I feel a change in my whole body. And like there's fire in my body. Just there. Flying. Like a bird. Like electricity. Yeah. Like electricity. A Canção de Lisboa vou escolher, primeiro porque é um filme português, é com o Vasco Santana, o nosso ícone do século XX. Eu escolho este filme porque lembro-me que todos os natais, em casa, nós passávamos a tarde de 25 a ver os filmes do Vasco Santana, Pátio das Cantigas, Canção de Lisboa, e nós víamos esses filmes religiosamente todos os natais. Todos. Ora, o pior é que as minhas tias zangaram-se comigo logo à chegada. Ora, eu, como não tenho outro sítio onde ir buscar dinheiro, estou aniquilado, desgraçado, arruinado. De maneira que já me lembrei de lhes dizer toda a verdade. Não! Que não sou médico. Não faça isso! Disparate! E este filme deixa-me num estado bem disposto também. Claramente eu gosto de ficar bem disposta quando vejo um filme, embora também não desgoste da coisa de chorar rios. Além de vermos Canção de Lisboa e Pátio das Cantigas, todos os natais também víamos Balas e Bolinhos. O meu tio era absolutamente obcecado com Balas e Bolinhos e tinha os 3 filmes e víamos-los sempre, seguidinhos, tipo maratona a noite adentro. Se eu tinha idade para ver Balas e Bolinhos? Acho que não. Se eu os voltei a ver, também não. Mas, não sei, eu acho que há momentos da nossa vida que vale a pena ficarem circunscritos a um tempo específico e que as nossas memórias permaneçam nesse sítio, porque acabam por ser sempre mais felizes e nostálgicas, e talvez agora a minha visão de Balas e Bolinhos ou da Canção de Lisboa viesse a mudar um bocadinho, então eu prefiro ficar com o passado. Eu não estava à espera de ter escolhido tantos filmes, acho que agora até estou um bocado envergonhada, mas orgulho-me das minhas escolhas. Queria agradecer muito o convite, é sempre bom rever, sei lá, coisas que nos marcaram, inclusive filmes que nos marcaram e que marcaram a minha vida. Sem dúvida que estes fazem parte desses filmes. Isto até me fez lembrar de quando era mais nova, eu tinha um armário cheio de cassetes e DVDs e lembro-me, tenho imensas memórias de infância de ir com o meu pai à loja de DVDs alugar filmes. Depois até inclusive chamávamos as minhas vizinhas e os meus amigos para irem lá à casa ver os filmes que eu e o meu pai tínhamos ido alugado. Eu acho que isto tem uma carga muito simbólica, é quase como pegar num livro e lê-lo. E eu acho que os DVDs e as cassetes também têm esse simbolismo e esse poder. E eu agora já só estou a pensar em pegar em todos os meus DVDs, vê-los na PlayStation, rever tudo em casa outra vez. Obrigada muito pelo convite. E é isso. São estes os meus filmes.